Ok, retornando aqui a nossa palavra, o assunto, estávamos falando sobre Abraão, correto? Então, no caso, Abraão, agora Deus, diante da promessa, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, porque ele se torna pai de uma numerosa nação. E quando ele estava com 100 anos, a sua mulher Sara com 90, quando nasce Isaac, né? Então, Abraão tem o filho da promessa. Isaac, aos 40 anos, se casou com Rebeca, que era estéril. Depois de 20 anos de casado, Rebeca foi curada e nasceram 2 filhos. São gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos edomitas. E Jacó, na sua conversão, recebeu o nome de Israel e tornou-se pai dos israelitas, a nação de Israel. Jacó teve 12 filhos e uma filha. E por meio de José, o penúltimo filho da família de Jacó, mudou-se para o Egito com 60 pessoas, porque ele foi, eu não vou falar a história de José aqui, mas você conhece, podemos falar desse assunto posteriormente, mas, então José foi vendido como escravo para o Egito, e lá ele assume um cargo de grande importância, se tornou o segundo ou mais importante no reino, e então depois ele leva a sua família para lá. Lá eles habitaram a terra de Gozen, a mais fértil da região. E 60 pessoas se multiplicaram de uma forma espantosa. Foi uma multiplicação assim de Deus mesmo, porque era a nação que seria formada. Depois de 400 anos no Egito, saem de lá sob a liderança do grande profeta Moisés, grande homem de Deus. Ele sai com 600 mil homens, fora as mulheres e crianças. Ou seja, há cerca de 2 milhões de pessoas. Veja o quanto isso é importante, sabe? O quanto isso faz diferença. Começou com 60 pessoas, que era a família de José, os seus irmãos e irmãs, né? Irmã que só tinha uma, né? Seus irmãos com as esposas e os filhos. Então, saíram do Egito depois de 400 anos com mais de 2 milhões de pessoas. Peregrinaram no deserto rumo à terra prometida, que deveria ser feita em apenas 3 meses. Olha que coisa interessante. O que é a desobediência? O que é a falta de fé? Então, que era 3 meses, passou a ser 40 anos. E qual foi o motivo? Incredulidade do povo. Dos 12 espias enviados por Moisés à terra prometida, 10 voltaram com um relato totalmente pessimista. E eles inflamaram o povo contra Deus e Moisés, sabe? Diante daqueles gigantes daquela terra, sentiram-se gafanhotos, apequenaram-se, duvidando do poder de Deus, se esquecendo completamente do que foi o passar deles no deserto, passar no Mar Vermelho. Deus, durante o dia, os cobria com uma nuvem para o sol não acabar com eles, à noite, colo de fogo, Deus os alimentando. Mas então eles ficaram incrédulos e Deus os castigou severamente, condenando todo aquele povo a aparecer no deserto, mas apenas 2 homens voltaram com o relato da fé. Eu chamo de relato da fé. Foi Josué e Caleb. Eles espiaram e creram em quê? Em Deus. Essa é a lição para nós. Muitas vezes nós olhamos para os problemas, para as dificuldades. Nós não conseguimos enxergar o tamanho do nosso Deus. Ficamos com os olhos, com o foco voltado para o problema e deixamos de contemplar Deus. Aqui aconteceu a mesma coisa. 12 pessoas, 10 totalmente pessimistas. Não conseguiam enxergar o Deus que eles criam. Não conseguiam enxergar o grandioso Deus que os livrara de todos os perigos do deserto, que os conduziu. E muitas vezes nós somos assim. Por isso a importância de crer e confiar em Deus. Porque o povo de Israel andou em ciclo durante 40 anos no deserto.
um ano a cada dia em que espiou na terra. Olha só, o deserto torna-se o maior cemitério do mundo, onde perece toda aquela geração que saiu de onde? Do Egito. Por causa da sua incredulidade, eles não herdaram, não tomaram posse da terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Moisés não pôde conduzir o povo até a terra prometida, porque Deus deu uma ordem, ele desobedeceu. Mas ele conduziu o povo até uma altura depois. Josué foi quem entrou e tomou posse da terra prometida. Inclusive, nesse domingo passado, nós falamos sobre isso na igreja. Gênesis 31, de 1 a 8, quando Moisés passa o comando do povo a Josué. Então, amados irmãos, por que o povo peregrinou 40 anos? Por duas razões. Primeiro, porque desobedeceu a Deus. Segundo, por ter falado, negligenciado as coisas de Deus, aquilo que Deus havia falado. Então, amados irmãos, Josué então entra e toma posse da terra prometida. O propósito de Deus é conduzir-nos até Cristo. Essa história que nos vai levar até Jesus, o Messias prometido. Por isso temos que entender toda essa história para que possamos ver como Deus é maravilhoso. E o propósito da lei é conduzir a Cristo, que estava simbolizado na rocha que Moisés feriu. Então veja bem, Deus trouxe a lei a Moisés para que o povo conhecesse a lei de Deus, porque a lei aponta para o Messias. Quando falei na semana passada, se você ouviu, se você viu o nosso vídeo, se você não viu, veja, porque é muito importante, porque fala exatamente sobre isso, essa questão do que Jesus, do que aponta Jesus, daquilo que foi conduzido, daquela forma que Deus conduziu até Jesus, levando esse povo, porque eu falei nessa oportunidade, quando Jesus se transfigura no monte, não é? Junto com Moisés e Elias. Vou trazer esse parêntese aqui. Então, naquele monte, no Monte Tabor, Jesus encontra com Moisés e Elias. E olha o que é interessante, porque Moisés representa a lei, Elias e os profetas, e Jesus representa a graça, a libertação. Aí, olha só o que é interessante, isso nós temos que entender, compreender a mensagem de Deus para nós. Deus cobre Jesus, Moisés e Elias com a nuvem, e Deus, o próprio Deus, fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Moisés representa a lei, Elias os profetas. Então, esta fase se cumpriu. Nós não temos que voltar mais aos rudimentos da lei e dos profetas. Nós ouvimos agora Jesus, porque Ele é a nossa luz. Ele é o Messias prometido. Por isso Deus fala, a Ele ouvi. Então, é isso que é importante a gente entender. Porque é Cristo que nos salva. Ele é quem introduziu. Ele é que nos deu sentido à salvação. Então, quando Josué introduz o povo na terra prometida, o seu nome significa Josué e Jesus tem o mesmo significado. E qual é? Deus salva. Então Josué foi escolhido para conduzir o povo para tomar posse. Então, após 40 anos de perseguição, temos 7 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué. Mas ainda tinha muita terra que restou para ser conquistada. Josué foi servo de Moisés e introduziu o povo na terra prometida, porque Deus tinha um chamado para ele e Deus o capacitou de uma forma extraordinária.
Agora, após a morte de Josué, inicia-se uma longa fase de 330 anos, onde o povo era governado por Deus, chamava de governo teocrático, como nós conhecemos, chamado período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual, de altos e baixos. A gente vai ver na história do povo de Israel, altos e baixos. O povo pecava, se afastava de Deus, vinha o juízo de Deus, o povo se arrependia, Deus voltava a cuidar daquele povo, o povo crescia em todos os aspectos e era algo maravilhoso. Por assim compreendido o pecado, o juízo, escravidão e arrependimento. Então ficou assim o povo de Deus: pecado, juízo, escravidão, arrependimento, libertação, restauração. Aí vinha pecado, juízo, escravidão, arrependimento, libertação e restauração. Esse foi o tempo do juízo. Foi durante 330 anos. Foi essa situação. Até, amados irmãos, Deus levantou grandes juízes como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Depois desse período, amados irmãos, entrou-se o período da monarquia, onde o povo exige um rei, assim como outros povos. Eles não queriam mais o governo teocrático. Aí, amados irmãos, o povo não queria mais o governo de Deus. E o último juiz dessa fase foi Samuel, quando ele unge o rei Saul como rei de Israel. Saul governa por 40 anos. Começa bem, mas termina mal. Abre as portas, cortina para o seu governo. Ele não tem humildade. Depois ele começa com humildade, mas depois a soberba toma conta de Saul. A crueldade. E finalmente a rebeldia e a apostasia. Isso ocorreu com Saul, sabe? Depois de tudo isso, depois dessa situação, então Deus agora quer um novo rei, porque Saul foi escolhido pela pressão, por permissão de Deus, não por vontade. Aí então Deus escolhe Davi. Escolhe Davi que reine em seu lugar também por 40 anos. Transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. O seu governo foi bem sucedido. Davi fortaleceu o seu reino, tornou-se um dos mais destacados reis de Israel. Até hoje, Davi é aclamado. Ajuntou fortunas, conquistou terras, venceu o exército, andou com Deus. Foi o homem considerado segundo o coração de Deus. Mesmo pecando gravemente contra Deus, contra a sua família, contra o seu povo, ele arrependeu-se e foi perdoado dos seus pecados por Deus. E de sua linhagem veio o Messias. Jesus foi chamado filho de Davi. Após a sua morte, Salomão, seu filho, reina em seu lugar por 40 anos. Pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu muito mais. Além da sabedoria, deu riquezas. Tornou-se um homem notório no seu tempo. Edificou o templo de Jerusalém. Desfrutou de paz em seu governo. Porém, por causa de muitas mulheres, teve o seu coração corrompido, tornando-se idólatra também, levando o povo à idolatria, afastamento de Deus. Só na sua velhice se volta para Deus e se arrepende do seu pecado. Amados irmãos, aqui é apenas uma pequena parte da história a qual queremos tratar. Nós vamos continuar novamente na próxima semana sobre essa história. Mas eu quero dizer para você, essa temática vamos trabalhar ainda por algum tempo. Eu quero dizer uma coisa para você para encerrar. Deus é o Senhor da história. Deus é o início de tudo. Ele é o Senhor da história. Creia nisso, acredite nisso. Semana que vem nós vamos continuar mais sobre esse assunto. Vamos orar antes que o nosso tempo estoure? Oremos agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu suplico as suas bênçãos sobre a vida dessa pessoa que está nos ouvindo. Que ela seja abençoada, que seja edificada e transformada. Que a sua palavra fique firme no seu coração. Dá-lhe uma semana abençoada.
Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, meu amigo, curta lá, dá um joinha e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.